Olá! Hoje nossa conversa vai fundo num clássico absoluto, né? O Peregrino, de John Bunyan. Isso mesmo, uma alegoria fantástica da jornada espiritual. Exato. E a gente está usando aqui uns trechos de uma edição em português. O ponto é, por que um livro tão antigo, lá do século XVII, ainda conversa tanto com a gente? Qual o segredo? Olha, para pegar a força do livro, é bom lembrar do contexto, né? Inglaterra do século XVII. Sim. O Bunyan, ele era um pastor dissidente. Não era da igreja oficial, a anglicana. Isso dava problema na época, imagino? Muito problema. Ele foi preso justamente por isso, por pregar sem licença. E o fascinante é que boa parte do livro foi escrita ali na prisão. Nossa, que coisa. E quando saiu, em 1678, foi um sucesso, assim, estrondoso. Dizem que depois da Bíblia é o livro de ficção mais lido, traduzido para muitas línguas. Impressionante mesmo. E a história central, para quem talvez não lembre tanto, é a do cristão, certo? Isso, o personagem é cristão. Ele está fugindo da cidade da destruição com um fardo enorme nas costas. Os pecados dele, né? Um peso literal, quase. E ele busca a cidade celestial. Tem um evangelista que o guia, fala de uma porta estreita, uma luz. E aí que entra a chave de tudo. A alegoria. Não é só uma historinha de aventura, né? De jeito nenhum. Cada personagem, cada lugar tem um significado. Tipo, o volúvel que desiste logo no começo, ou o sábio segundo mundo. Ah, lembro desse. Cheio de conselhos práticos. Exato. Mas conselhos que ignoram a fé, né? Eles são, tipo, representações de como as pessoas reagem à jornada espiritual. Como aquele pântano do desânimo, bem no início. Ele quase afunda ali por causa do peso, do fardo. Nossa, essa parte é forte. É uma imagem perfeita do desespero que bate quando a gente encara o próprio pecado, né? A culpa afundando a pessoa. Totalmente. Mas felizmente tem momentos de alívio também. A chegada na cruz é um marco, né? Fundamental. Ali, o fardo simplesmente cai, rola pelas costas dele. É a libertação do pecado pela fé, de forma bem visual. É muito poderoso. E logo depois ele vai para a casa do intérprete. Ali tem umas cenas bem simbólicas. Sim, muito didáticas. Tem aquela da sala cheia de pó, lembra? Lembro que varrer só levanta mais poeira, mas a água limpa tudo. Isso. O pó seria o pecado original, varrer é a lei, que até agita mais o pecado, mostra ele ali, e a água é o evangelho, a graça, que limpa de verdade o coração. Faz sentido. E tem outras, né? Paixão, que quer tudo agora, e paciência, que espera o futuro. Valores do mundo contra os valores eternos. E o fogo que não apaga. Ah, isso é interessante. Que tem alguém jogando água, mas ele continua queimando. Sim, porque por trás, escondido, Cristo está alimentando com óleo, é a graça divina, sabe? Perseverando, mesmo com as tentações tentando apagar. Essas imagens grudam na mente. Mas a jornada não fica mais fácil depois de entender essas coisas, né? Pelo contrário, parece que aí vem os desafios mais pesados. Apolion. De forma alguma. A luta com Apolion no Vale da Humilhação é uma batalha espiritual direta, intensa, contra as forças do mal mesmo. E o Vale da Sombra da Morte. Só o nome já. Já arrepia, né? É o terror puro. Simboliza aqueles momentos de dúvida profunda, de medo existencial, que podem surgir na fé. E depois disso tudo, ele chega na Feira das Vaidades. Que nome! Sensacional, né? É um retrato, assim, perfeito de todas as distrações do mundo. Riqueza, status, prazeres. Tudo que tira o foco do que importa na visão do livro. Exatamente. Bunyan descreve como uma cidade inteira só para vender, vaidade. É uma crítica que vale até hoje, né? Ao materialismo, à superficialidade. E ali acontece uma tragédia, né? Com o companheiro dele, o fiel. Pois é. O fiel é julgado e morto ali na feira porque ele e cristão se recusam a comprar ou participar daquela loucura toda. E olha os nomes. O juiz é ódio ao bem. As testemunhas, inveja, superstição. Nossa, que direto. Bunyan não aliviava. Mostra como o mundo, digamos assim, pode ser hostil à fé verdadeira. Pesado mesmo. Mas o cristão não desiste. Ele ganha outro companheiro, o esperançoso. Isso. E juntos enfrentam mais perigos. Tem aquela parte terrível no Castelo da Dúvida. Do gigante desespero, eles ficam presos lá. Essa parte é muito importante. O desespero quase acaba com eles. É uma metáfora poderosa para como a dúvida, a falta de esperança podem paralisar a pessoa espiritualmente. E como eles escapam mesmo? O cristão lembra que tinha uma chave. A chave
promessa. É a confiança nas promessas de Deus que liberta eles daquele estado. Que interessante essa dinâmica. E tem outros peregrinos na história também, né? Como aquele ignorância. Ele está indo para a mesma cidade, mas diferente. Sim. E essa é uma questão central que Bunyan levanta. O ignorância acha que basta ser uma boa pessoa, ter boas intenções, fazer boas ações. Tipo, a própria justiça dele basta. Exato. Ele não entende a necessidade da fé em Cristo, da graça, que é o que move cristão e esperançoso. Ele representa, assim, uma autoconfiança religiosa, sabe? Entendi. E o final da jornada deles, do cristão e do esperançoso, é aquela travessia do Rio da Morte. Isso, que não é igual para todo mundo, né? A dificuldade ali depende da fé de cada um naquele momento final. Que tenso. Mas eles atravessam. E a chegada na cidade celestial é triunfal, recebidos por seres de luz. A intenção do Bunyan, como ele mesmo escreveu, era usar essas figuras, essa alegoria toda, como Jesus usava as parábolas, para comunicar verdades espirituais de um jeito que marcasse. Sobre fé, tentação, salvação, perseverança. Então, resumindo a ópera, o que essa análise rápida mostra é que o peregrino, nossa, vai muito além de ser só uma história religiosa antiga. Com certeza. É quase um mapa das lutas internas, da busca por sentido que todo mundo enfrenta de um jeito ou de outro, né? Continua super relevante. Exato. E aí fica talvez a reflexão final, que é um pouco desconcertante, né? Aquele personagem, o Ignorância, Sim. O que tem ele? ele chega lá até os portões da cidade celestial, confiante nos próprios méritos, na sua jornada, só que ele é barrado, não entra, e é lançado num caminho para o inferno. Nossa, que fim abrupto. Depois de tanto esforço? Pois é. O que será que essa conclusão tão dura sugere sobre a linha tênue, na visão de Bunyan, claro, entre uma religiosidade que se apoia em si mesma e a fé que depende totalmente da graça para a salvação, mesmo depois de uma longa peregrinação? Fica aí para pensar.